Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Capítulo 49 – Escudo de Carne. Sob o céu ainda escuro, havia uma aglomeração ruidosa em frente ao portão norte de Alterna. A força da Serpente Azul, que partiria para tomar a fortaleza de Deadea de Watashang, seria liderada por Ren-Watar, um general de brigada do exército de fronteira de Alterna. Sob seu comando estavam 500 guerreiros e 100 paladinos, 100 caçadores, além de vários sacerdotes, totalizando um pouco mais de 700 para a força principal. Eles foram acompanhados por uma força destacada composta por 37 grupos de soldados voluntários, totalizando 197 participantes. Estes seriam liderados pelo chefe do corpo de soldados voluntários do escritório Lua Vermelha, bem como seu anfitrião, Brittany, ou Brishan, como ele preferia ser chamado. Além disso, havia os bem-intencionados e curiosos, bem como comerciantes que não perderiam a chance de vender suas mercadorias. Então havia mais de 1000 pessoas reunidas na área. Barulhento nem começava a descrever o quão alto era. Aliás, a força da Serpente Vermelha que partiria para a Fortaleza de Ferro de Riverside era composta por 1000 guerreiros, 300 paladinos, 200 cavaleiros sombrios, 300 cavalaria e 50 sacerdotes, todos do exército de fronteira, liderados pelo general Graham Razentra, totalizando incríveis 1850 tropas na força principal. Também havia uma unidade de comando centrada nos Daybreakers de Soma, composta por 55 grupos, totalizando mais de 300 pessoas, então era ainda mais incrível. Além disso, a defesa de Alterna seria realizada pelos soldados restantes do exército de fronteira sob o comando do general de brigada Yan Hachi. Haruhiro não sabia muito sobre o general Graham Razentra ou o general de brigada Yan Hachi, ou melhor, nem havia ouvido seus nomes antes. O general de brigada Ren-Watar estava lá na frente, bem ao lado do portão norte. Ele parecia arrumado e elegante em sua armadura branca brilhante e tinha um olhar que era, para usar uma expressão um tanto antiga, rústico e bonito. Ele não parecia um cara ruim, mas era frio com os soldados voluntários de alguma forma, como se tivesse muito orgulho. Sua armadura ostentava o sinal hexagrama do deus da luz, Lumiares, então provavelmente era um paladino. A classificação interna da força da Serpente Azul era aparente à primeira vista, com os paladinos e sacerdotes ao redor de Ren-Watar, os guerreiros atrás deles e os caçadores atrás dos guerreiros. A força destacada estava ainda mais atrás. A força principal estava em fileiras relativamente ordenadas, com oficiais superiores gritando com qualquer um que saísse da linha, mas os soldados voluntários na força destacada estavam uma bagunça real. Eles foram divididos em grupos, em sua maioria, mas fizeram o que bem entenderam, ficando em pé e conversando, sentando-se ou vagando por aqui e por ali. Isso está realmente bem? Haruhiro pensou, incerto, mas não parecia que seria um problema em particular. Na verdade, a força destacada provavelmente estava sendo deixada à própria sorte. Certamente a força principal deve ter olhado para eles e pensado, façam o que quiserem, como se nos importássemos. Nós, nas forças regulares, não somos como vocês, soldados voluntários, ou algo assim. Ele não conhecia ninguém no exército da fronteira, mas Haruhiro havia morado aqui em Alterna por tempo suficiente para ter uma vaga ideia de que era assim. Soldados voluntários eram estranhos desde o início, então os soldados regulares os viam como não confiáveis, de alguma forma. Os soldados voluntários não gostavam particularmente deles também. No entanto, para alguém que havia conquistado tanto quanto Soma e que era mantido em tão alta estima, era uma questão diferente. Todos os famosos soldados voluntários como ele estavam participando da unidade de comando da Força da Serpente Vermelha, então a força destacada da Força da Serpente Azul era considerada a escória. E classificados ainda abaixo desses resíduos eram, sem segredo, Haruhiro e sua equipe. Dito isso, mesmo na força destacada,
Havia poderosos soldados voluntários que eles respeitavam ou que eram forçados a respeitar. Os que mais se destacavam eram os Wailangeus, liderados por Kajiko. Os Wailangeus eram, sem exceção, mulheres, e todas elas usavam estolas de penas brancas, junto com capacetes, chapéus, bandanas ou faixas de cabelo decoradas com as mesmas penas brancas. Não só todos os membros eram mulheres, elas não deixavam nenhum homem se aproximar delas. Se um homem tentasse se aproximar, elas gritariam alto para intimidá-lo a recuar. Eram super assustadoras. Em particular, quando se tratava de Kajiko, que era alta, aterrorizantemente bonita e carregava uma espada longa parecida com uma katana, seus olhos eram seriamente loucos. Se Kajiko alguma vez olhasse fixamente para ele, Haruhiro tinha a confiança de que isso seria o suficiente para quase matá-lo. Ainda assim, havia outro grupo que era tão intimidante quanto os Wailangeus, um grupo que havia se alistado ao mesmo tempo que eles. Equipe Renji. Apenas por estar ali parado, Renji era tão imponente que parecia que um som baixo e grave poderia começar a tocar. Ele parecia tão brilhante que Haruhiro não conseguia olhar diretamente para ele. Renji tinha a espada que antes era carregada pelo Uruk-sh do Gran pendurada em suas costas. Quanto à espada que Renji havia usado antes, ela havia sido dada a Hon, que estava sentado em seus calcanhares ao lado dele. Renji estava calmo e olhando com desdém ao redor de seu entorno, mas Hon estava encarando descaradamente as pessoas. Mesmo que fosse um criminoso de pequeno porte em comparação com Renji, havia poucos que conseguiam ficar calmos e compostos quando enfrentados com o olhar de Hon, dado seu corte de cabelo raspado e aparência violenta. Sasa, que estava de pé atrás de Renji, tinha uma aura madura, ou melhor, uma sensualidade incrivelmente adulta, e Adachi, com seus óculos de aro preto grosso, parecia um gênio que abalava o mundo. Ao lado de Renji, ou melhor, ao alcance de seus braços, até Shibi, que estava lá parada pequena e adorável, começou a parecer uma mascote com algum poder desconhecido e ameaçador escondido dentro dela. Então o Renji tinha uma presença incrível. Até Kajiko parecia ter notado Renji. Ela o estava encarando há um tempo. Se Renji notou ou não, ele estava completamente ignorando ela. Espero que isso não cause nenhum conflito depois, pensou Haruhiro. Mas acho que isso não é da minha conta, né? Sim, definitivamente não é. Para Haruhiro, tanto os Wailangeus quanto a equipe Renji estavam tão acima dele que eram inalcançáveis. Cada pessoa tinha sua própria posição na vida. Eles tinham seus negócios, ele tinha o dele. Os olhos de Haruhiro encontraram os de Shoko. Ele a cumprimentou com os olhos, e ela respondeu com uma pequena inclinação de cabeça. Atrás da força principal, no fundo, era onde Haruhiro e os outros haviam tomado suas posições. Se você considerasse sua experiência e habilidade, bem, era um local adequado para eles. A equipe de Shoko estava um pouco à frente da de Haruhiro. Como devo me sentir sobre isso? Tudo bem, realmente. Pelo que Haruhiro pôde perceber, o guerreiro agradável que tinha uma aparência que provavelmente o tornava popular com as garotas parecia ser o líder da equipe de Shoko. Eles formaram um círculo ao redor do senhor agradável, que conversava animadamente, então não havia muita dúvida sobre isso. Havia também a garota de cabelo curto que estava com Shoko quando ele a conheceu. A senhorita Cabelo Curto era uma maga. Além disso, havia um homem vestido como padre e alguns caras com o que parecia ser equipamento de guerreiro. Um dos guerreiros era bastante alto, mas o senhor alto parecia mal-humorado, como se fosse difícil se aproximar dele. O outro guerreiro estava sempre rindo como um idiota. O homem risonho também parecia estar dando muitas investidas em Shoko. Shoko parece incomodada com isso. Pare com isso, cara. Você está me irritando. Não que eu estar irritado signifique algo. Eles são camaradas do mesmo partido, enquanto eu só falei um pouco com ela, afinal. A respiração de Moguzo estava estranhamente áspera. Ele estava animado.
Ou talvez estivesse se sentindo tenso, como se poderia esperar. Ele continuava atirando e colocando o capacete em alta velocidade. Afinal, Haruhiro bateu nas costas de Moguzo com toda a força que pôde. Moguzo. O que foi? Ele perguntou. Está se sentindo tenso? Sim. Se só um pouco. Não, muito. Bem, não posso te culpar por isso, disse Haruhiro. Nós nunca estivemos em uma atmosfera assim antes, afinal. Mas, Haruhiro-kun, você não está tão tenso, está? Moguzo perguntou nervosamente. Eu não pareço. Bem, isso não é totalmente mentira. É verdade que Haruhiro não estava se sentindo muito tenso. Na verdade, ele não estava se sentindo tenso de forma alguma. Ele estava calmo. Embora, no final, tenha demorado muito para ele dormir, então ele estava um pouco cansado. E me deu uma risada estranha. Haruhiro nunca se estressa, sabe? Nunca se estressa. Haruhiro repetiu incerto. Bem. Chihiro interveio rapidamente para explicar. Eu acho que ela quer dizer que ele não se preocupa com pequenas coisas e tenta ser magnânimo, talvez. Yumi inclinou a cabeça para o lado. Magnânimo. Deixe-me dizer agora, acrescentou Haruhiro, só para ter certeza, magnânimo não significa real, ok? É lido como OYO, mas não pode ser escrito com kanji para parecer-se com um rei. Isso nem seria uma palavra adequada. OYO? Yumi pensou por um momento, então virou a palma da mão para ele. Haruhiro concordou e bateu sua mão contra a de Yumi. Então, Yumi estendeu a mão oposta. Yo. Haruhiro pressionou sua mão contra a de Yumi e acabou com eles tendo as duas mãos juntas. O que é isso? Yumi segurou as duas mãos de Haruhiro com força. Yo. Isso é, sabe, disse Yumi. É o que vem à mente quando se diz OYO. Isso, HRM. Yumi não tem certeza, mas é mais ou menos assim? Tipo, né? Haruhiro olhou meio de lado na direção de Shoko. Por coincidência, sim, ele tinha certeza de que era coincidência. Shoko estava olhando na direção dele. Ela rapidamente olhou para baixo, porém. Isso se sentiu meio desconfortável. Yumi, disse Haruhiro. Podemos soltar agora? Claro. Acho que sim. Haruhiro-kun. O quê? Ele perguntou. Agora mesmo, Yumi estava pensando, as mãos de Haruhiro-kun, elas são tão quentes. Por quê? Ela perguntou. Não sei. Haruhiro tentou tocar sua mão esquerda com a direita. Estava realmente quente. Isso parecia normal para ele. Embora, talvez não fosse algo que você perceberia sozinho. Moguzo ainda estava tirando e colocando o capacete. Não parecia que sua ansiedade seria curada tão facilmente. Mesmo assim, Haruhiro não podia deixá-lo em paz. Ele estava prestes a chamar Moguzo novamente quando Meri o superou. Moguzo-kun. Espere, o que se supõe que seja isso? O que é um is? Moguzo tinha uma expressão no rosto como se tivesse acabado de encontrar um peixe de águas profundas em terra. Meri colocou a mão em seu ombro. Respire fundo. Uma respiração profunda. Urque, isso dói. Com calma, disse ela. Acalme-se. Sim. Uma vez mais. Isso me acalmou um pouco. Talvez. Normalmente, respirar é algo que você faz inconscientemente, disse Meri. Por causa disso, se você se concentrar na respiração, pode controlar seus sentimentos, e outras coisas também. É o que faço quando não consigo me acalmar. Obrigado, Meri-san. Eu estava muito abalado, e... sabe, provavelmente. Haruhiro começou. Seria melhor não interromper? Haruhiro hesitou um pouco, mas era uma boa oportunidade, então ele queria dizer isso.
Honestamente, era algo que tinha estado incomodando-o o tempo todo, e ele estava preocupado com isso. Estamos confiando muito em você, não é, Moguzo? Ele perguntou. Eu acho que isso tem que colocar muita pressão em você, não é? Não realmente. Mas, para ser honesto, acho que vamos continuar contando com você daqui em diante, disse Haruhiro. Você é um guerreiro e o tanque do grupo, então isso faz parte, é claro, mas não é só isso, sabe? Moguzo, você é seriamente confiável. É por isso que quero que você construa cada vez mais confiança. Quero dizer, se pensarmos em quem tem crescido mais em nosso grupo, quem subiu mais de nível, teria que ser você, Moguzo. Tenho certeza de que todos sentem o mesmo. Seu idiota. Hanta pulou como um macaco. Se alguém subiu ao máximo, sou eu. Óbvio. Se subi 30 vezes, Moguzo subiu, tipo, 25, talvez. Isso é muito humilde vindo de você, disse Haruhiro. O quê? É sério? Então, bem, são 50 níveis para mim e uns 25 para Moguzo. O quê? Você não está diminuindo o número de Moguzo, apenas aumentando o seu? Bem, óbvio. Hanta respondeu. Sou o homem que vai governar o mundo, você sabe. As pessoas ao nosso redor estão rindo de você, disse Shihoryu com um sorriso frio no rosto. O quê? Hanta gritou. Isso é cruel. Você está falando sério? Sim, ela acha que Moguzo é realmente incrível, concordou Yumi. Não chegaríamos a lugar nenhum sem Moguzo. Ele é o nosso escudo. Escudo de carne. O rosto de Meri tremeu um pouco. O quê? Não é bom chamá-lo de escudo de carne. Yumi quis dizer como um elogio, no entanto. Não, bem, na verdade. Moguzo balançou a cabeça, depois concordou. Estou feliz com isso. Não sei como dizer, mas se posso ser o escudo de carne de todos, quero ser. Sim. Hanta colocou o braço em volta do ombro de Moguzo. Estou contando com você, parceiro. Não, escudo de carne. Acho que prefiro ser chamado de parceiro. Disse Moguzo. Isso irritou Haruhiro ao ver Hanta se empolgando assim, mas Moguzo parecia muito mais relaxado do que antes. Haruhiro também estava aliviado. Sem exagero, Moguzo era o núcleo do grupo. Não era exagero dizer que o desempenho do grupo dependia de Moguzo. Desde que Moguzo estivesse bem, as coisas provavelmente não mudariam mesmo se Haruhiro não estivesse por perto. Basicamente, tudo era uma questão de como usar melhor Moguzo. E, agora? Brishan chamou, batendo palmas. Todos vocês queridos, prestem atenção. Venha para perto de mim agora. Vou dar um resumo do plano. Ok? Rápido agora. Corram, corram.